A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Bom, o vídeo de hoje, ele continua ainda o nosso estudo sobre o outro lado de Ellen White. Eu agradeço imensamente ao inscrito que pediu esse tema e também a minha amiga Tânia. Muito obrigado por disponibilizar o seu estudo para que eu pudesse colocar aqui no canal, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um excelente estudo. Olá pessoal, você está no canal Em Busca da Verdade com Tânia Amorim. Que a graça e a paz do nosso grande e poderoso Deus e Pai e que as suas bênçãos possam estar sobre cada um de nós. Que nesse momento Ele possa abrir as nossas mentes e nos capacitar de formas que possamos compreender e ter entendimento para mais um estudo. Agradecemos a todos os que têm nos assistido e enviado as suas opiniões. Isso é de grande importância para nós, pois nos ajuda a direcionar os nossos estudos. Pedimos a todos que deixem o seu like, curtam o nosso canal, ativem o sininho de notificações e também compartilhem o vídeo. Sem mais delongas, vamos ao estudo que tem por subtítulo Profetiza da Saúde. Lembrando que nós estamos abordando este assunto em vários vídeos, pois estamos fazendo, além de um levantamento histórico, também informações dos médicos e pesquisadores do movimento pró-reforma de saúde que teve vez nos Estados Unidos no século XIX. E são muitas as informações sobre este assunto que nós temos para poder compartilhar com vocês. Para quem é adventista do sétimo dia ou da reforma, desta linha adventista, um ponto fundamental, inclusive fazendo parte das doutrinas da igreja, é que se acredite ou se creia em Ellen White como sendo uma profetisa e a partir disso a igreja considera Ellen White como uma mulher à frente no seu tempo. Podemos destacar alguns aspectos que, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia reivindica em relação à pessoa de Ellen White, dos quais já comentamos em vídeos anteriores e que também são aspectos observados por outras pessoas que investigam o assunto. Vejamos. Primeiro, a mensagem de saúde foi dada de forma exclusiva a Ellen White através de visões provenientes diretamente do trono celestial. Segundo, Ellen White não copiou e nem poderia ter copiado as suas mensagens de saúde de outros autores. Terceiro, suas mensagens são totalmente livres de qualquer erros e, mais do que isso, são mensagens muito à frente do conhecimento científico do seu tempo. Será que isso tudo é verdade? Vamos continuar investigando. Já questionamos isso em outros vídeos anteriores, porém, tornamos a questionar. Ellen White foi realmente uma mulher à frente no seu tempo? Seria realmente verdade esta frase? Foi ela uma verdadeira profetisa e tudo o que ela realmente escreveu foi proveniente do trono celestial, como ela própria afirmou? Vamos continuar a analisar os fatos para podermos tirar as nossas conclusões de forma precisa sobre estes assuntos. Em relação ao quesito de suas mensagens serem totalmente livres de erros, nós estaremos abordando isso no vídeo no futuro próximo. Vamos lembrar que já mencionamos em um vídeo passado a respeito do Dr. Shell, que era um médico, e a sua esposa, Mary Louise Shell, uma hidroterapeuta. Ambos foram autores de livros sobre saúde. Em
Em 1844, o Dr. Shell estabeleceu a primeira instituição de cura pela água na cidade de Nova York. E em maio de 1845, ele abriu o New Lebanon Spring Water Cure Establishment. Ele era o coproprietário desse local e também médico conselheiro. O Dr. Shell e a sua esposa foram muito influenciados pelas ideias dietéticas de Sylvester Graham e também promoveram práticas naturais de higiene, como banho, exercícios, massagens, bem como a eliminação do álcool e do tabaco e também de uma dieta saudável. O Dr. Shell e a sua esposa, eles eram vegetarianos e pregavam sobre o vegetarianismo. A senhora Shell escreveu um livro que foi totalmente revisado pelo seu esposo, o médico Dr. Shell. Livro esse que foi direcionado às mulheres especificamente e que tem por título Água Cura para Senhoras, um trabalho popular sobre a saúde, dieta e regime de mulheres e crianças e a prevenção e cura de doenças, com um relato completo dos processos de cura com água, ilustrado com vários casos. Nós temos a posse de um exemplar deste livro que foi publicado em 1844. Acredita-se que esse não foi a primeira edição do livro, mas não temos como garantir. Observamos que este livro foi registrado para efeitos de direitos autorais. Salientamos também que a senhora Shell, em seu livro, fez devidas citações de materiais de outros autores. É possível verificar isso ao longo do livro, onde em várias páginas ela faz citações de outros autores. Já havia em seu tempo lei de direitos autorais e isso não isentava ninguém de utilizá-la. Claro que no século XIX, por não existir computadores e programas de softwares que agiliza a busca por plágios, dificultava se encontrar plágios e facilitava muitas pessoas a plagiarem. Diante disso, era muito mais fácil uma pessoa plagiar e não ser descoberta. Porém, como já dissemos em outro vídeo, o plágio é caracterizado por ser roubo de material intelectual e, portanto, além de ser um crime, é algo totalmente imoral. Ou seja, uma pessoa que comete tal crime, e mesmo que tenha sido lá no século XIX, já que naquela época existia lei de direitos autorais e já se sabia o que era plágio, uma pessoa imoral e sem ética era que cometesse tal crime. Além disso, essa pessoa era culpada da quebra dos mandamentos divinos, onde nós temos um mandamento que diz de forma muito clara: não roubarás. Vamos continuar comparando os escritos de Ellen White com os autores do movimento de reforma de saúde, comparando agora então o livro da senhora Shell com os escritos de Ellen White. Salientamos que também utilizamos o livro Whitewashed de Sidney Cleveland nesse trabalho. Sobre o sal e o condimento, a senhora Shell escreve: a conclusão que o uso do sal está amplamente relacionado a toda forma de doença, mas também parece agravar e perpetuar toda espécie de doença quando é realmente induzida. Nosso conselho, então, para todos os velhos e jovens é este: livrar-se do hábito o mais rápido possível. E se alguma quantidade necessita para ser consumida, que seja o mais refinado possível, sendo sempre salpicado sobre o alimento após o cozimento. Uma quantidade muito menor responderá assim ao objeto, a saber, o gosto, e sempre quanto menos, melhor. Página 53. Ela também diz o seguinte: em vários outros condimentos estimulantes, tais como mostarda, pimenta, gengibre, cravo da Índia, pimenta da Jamaica, vinagre, etc. Enfim, todas as substâncias do tipo que apenas estimulam o paladar sem oferecer uma quantidade considerável de nutrientes para o corpo. Pouco necessita ser falado, além do fato de que todos eles, de uma forma
ou de outra são prejudiciais. A mucosa ou o revestimento interno do estômago também apresentavam nestas situações uma aparência não natural, nas páginas 53 e 54. O que o Ellen White escreveu sobre o assunto? Vejamos. Não useis sal em quantidade, evitai os picles e comidas condimentadas, servi-vos de abundância de frutas, e a irritação que requer tanta bebida nas refeições desaparecerá em grande parte. Ciência do Bom Viver, página 305. Sabemos que o livre uso destes artigos, ou seja, sal, açúcar e leite, é muito prejudicial à saúde e em muitos casos cremos que se não fossem usados, poderia-se desfrutar de um estado de saúde muito melhor. Apresentamos um testemunho contra o fumo, bebidas alcoólicas, rapé, chá, café, alimentos cárneos, manteiga, condimentos, bolos requintados, torta de carne, excesso de sal e todas as substâncias estimulantes usadas como alimento. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 21. Os condimentos tão frequentemente usados pelo mundo são ruinosos para a digestão. Nesta era rápida, quanto menos excitante a comida, melhor. Os condimentos são prejudiciais em sua natureza. Mostarda, pimenta, especiarias, picles e outras coisas de caráter semelhante irritam o estômago e tornam o sangue febril e impuro. A condição inflamada do estômago do bêbado é muitas vezes retratada como ilustração do efeito de bebidas alcoólicas. Uma condição similar inflamada é produzida pelo uso de condimentos irritantes. Logo, a comida comum não satisfaz o apetite. O sistema sente uma necessidade, um anseio por algo mais estimulante. As especiarias, a princípio, irritam o revestimento macio do estômago, mas finalmente destroem a sensibilidade natural desta membrana delicada. Conscious for Churchill, página 223. Como se observou, nós deixamos em letras destacadas aí a fala da senhora Shell a respeito de sal e condimentos e a fala de Ellen White a respeito de sal e condimentos. É possível observar que a fala de Ellen White não é nada diferente do que a fala da senhora Shell. A diferença está que a senhora Shell escreveu seu livro em 1844, nessa edição que nós temos, e Ellen White foi escrever sobre tais assuntos muitos anos depois, 20, 30, 50, 60 anos depois que já era conhecido sobre este assunto, pois já havia sido publicado em vários livros, inclusive da senhora Shell. Sobre tabaco e álcool, a senhora Shell diz: o álcool ele é um veneno mortal tão volátil que imediatamente permeia as membranas dos animais e se espalha por todo o corpo em todas as direções, até as partes mais delicadas, como o cérebro e os nervos. Disse que é um estimulante difusível imediato, que tem o poder de excitar rapidamente a ação orgânica geral em todo o sistema? Respondemos que tal estimulação é apenas temporária e não natural, que a ação orgânica acaba sendo reduzida em proporção à estimulação usada, que os tecidos são sempre envenenados e a sua vitalidade destruída na proporção da quantidade de álcool ingerida. Nas páginas 6 e 7 do prefácio. Uma maior quantidade de tabaco é muito frequentemente usada ao final de uma bebida forte. Aqueles que consomem bebidas alcoólicas geralmente têm o hábito de se estimular com o tabaco. Às vezes, ele parece beneficiar o indivíduo por um tempo, mas o seu efeito como um todo é nocivo. O tabaco é um veneno narcótico mordaz e muito poderoso. Aqueles que o utilizam em grande medida certamente irão experimentar um enfraquecimento nos nervos e muitas vezes um tremor que é extremamente incômodo e inconveniente. É totalmente prejudicial em todas as formas. Nas páginas 54 a 56. Ellen White diz o seguinte: há no mundo uma multidão de seres humanos dragados
que, cedendo em sua juventude à tentação de usar tabaco e álcool, envenenaram os tecidos da estrutura humana e perverteram suas faculdades de raciocínio até que o resultado seja exatamente como Satanás queria que fosse. Manuscript 17. O tabaco é um veneno lento e insidioso e os seus efeitos são mais difíceis de eliminar do sistema do que do álcool. Que poder pode ter o devoto tabaco para deter o progresso da intemperança? Christian Temperance and the Bible Hygiene, página 33 e 34. O uso do tabaco, ou fumo, estimula o apetite de bebidas alcoólicas. E o uso de tabaco e bebidas alcoólicas diminui a força dos nervos. Testemunho para a Igreja, volume 3, páginas 488 e 489. Homens que nutriam gostos anormais por bebidas alcoólicas, fumo, que é um veneno lento, mas seguro e mortífero, enfraquecendo o sistema nervoso e rebaixando as nobres faculdades da mente. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 422. Mais uma vez, nós destacamos a fala da Sra. Shell e de Ellen White em relação à questão do tabaco e do álcool. As palavras destacadas se percebe exatamente a mesma fala nas duas pessoas. A diferença é que a Sra. Shell falou sobre este assunto muitos e muitos anos antes de Ellen White pensar em escrever qualquer coisa. Sobre chá e café. A Sra. Shell escreve: pouco precisa ser dito sobre o chá. Não há nada mais fácil de demonstrar do que ser um dos venenos mais destrutivos da natureza. Quanto ao seu uso, de qualquer forma, ainda que em quantidade considerável, garantimos os rostos pálidos e os nervos tensos que causará, nas páginas 59 e 60. E ainda assim, gastam habitualmente com chá, café, tabaco e várias coisas perniciosas e coisas que destroem a vida mais do que seria suficiente. Na página 7 do prefácio. O que Ellen White escreveu sobre o assunto? Chá, café e fumo são todos estimulantes e contêm venenos. São não somente desnecessários, mas nocivos e devem ser rejeitados, caso queiramos acrescentar ao conhecimento temperança. Review and Herald, 21 de fevereiro de 1888. Chá é venenoso para o organismo. A influência do café é, até certo ponto, a mesma do chá, mas o efeito sobre o organismo é ainda pior. Sua influência é estimulante e, na mesma proporção que estimula acima do normal, exaure e deprime. Os bebedores de chá e de café apresentam no seu rosto os seus vestígios. A pele torna-se pálida, tornando um aspecto sem vida. Não se lhes vê no semblante o brilho da saúde. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 64, 65. Novamente, nós percebemos que a fala das duas senhoras não tem muita diferença. As duas comentam muito semelhantemente, ou seja, Ellen White não está trazendo nada de novidade que já não fosse conhecido na sua época de muitos anos antes. A respeito do ópio, a Sra. Shell escreve: infelizmente para a raça humana, essa droga mortal também está se tornando cada vez mais usada. Aqueles que optam por experimentar os efeitos posteriores podem ter certa dificuldade em se recuperar dos efeitos perniciosos dessa droga. Nunca deve ser usado, pois existem meios mais eficazes e totalmente seguros para reduzir a dor. Páginas 56 e 57. Ellen White escreve o seguinte: foi-me mostrado que a papoula branca, que é a flor do ópio, inocente e de aparência modesta, produz uma droga perigosa. O ópio é um veneno lento quando tomado em pequenas quantidades. Em grandes doses, produz letargia e morte. Spiritual Gifts, volume 4A, página 138. Em relação ao ar puro e exercícios físicos, a Sra. Shell escreve o seguinte: algumas dicas que nós damos: a ablução diária, ou seja, o banho diário, exercícios adequados, com ar sempre puro para respirar de dia e de noite, são indispensáveis.
está no prefácio do livro, na página 9. Ellen White escreve o seguinte: a principal razão, se não a única, porque muitos se tornam doentes é que o sangue não circula livremente e não ocorre no fluido vital as mudanças necessárias à vida e à saúde. Eles não têm exercitado o corpo nem alimentado os pulmões com ar puro e fresco. Por esse motivo, é impossível ao sangue ser vitalizado e ele segue o seu curso vagarosamente através do organismo. Quanto mais exercícios fazemos, tanto melhor será a circulação do sangue. Muitos estão sofrendo enfermidades por recusarem receber em seus quartos o puro ar noturno. O ar livre e puro do céu é uma das mais ricas bênçãos das quais podemos desfrutar. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 525, 526 e também 528. A respeito da manteiga e do queijo, a senhora Shell escreve: todos os tipos de bolos e tortas podem ser não apenas mais saudáveis, mas também saborosos, usando um bom creme em vez de manteiga ou banha. Isso está na página 69. Ela ainda escreve: este artigo, embora muito estimado por muitos, é pelos escritores geralmente considerado muito difícil de digerir. Varia muito quanto à qualidade. O bom e velho queijo, colocado em vinho ou conhaque, tão estimado por alguns, é bastante ruim para provocar a uma hiena ou qualquer outro ser um ataque de dispepsia, na página 70 de seu livro. Ellen White escreve o seguinte: não posso ver a necessidade de manteiga onde há abundância de fruta e de creme, o creme seria a nata, esterilizada, na sua carta 331. A manteiga é menos nociva quando comida no pão do que empregada na cozinha, mas, em regra, melhor é dispensá-la inteiramente. O queijo é ainda mais objetável, é totalmente impróprio como alimento. Ciência do Bom Viver, página 302. A gordura cozida com o alimento torna-o de difícil digestão. O efeito do queijo é deletério. Christian Temperance and the Bible Hygiene, página 47. Vamos falar da dieta vegana. Veja o que a senhora Shell escreve. E também acreditamos que uma dieta exclusiva de vegetais e frutas para adultos é capaz de tal seleção que um grau ainda maior de saúde e prazer acompanhará o seu uso. Lembrando que a senhora Shell era vegetariana. E Ellen White, o que ela escreve? Frutas, cereais e verduras, preparados de maneira simples, livres de especiarias e gordura animal de qualquer espécie, fazem com o leite ou a nata o mais saudável regime dietético. Christian Temperance and the Bible Hygiene, página 47. E sobre a água? Olha o que a senhora Shell escreveu. Quantas vezes foi afirmado que a água fria é a melhor de todas as bebidas? E, no entanto, esse fato, embora tão universalmente reconhecido na teoria, raramente é realizado na prática. Água como bebida para os doentes e inválidos. Aqueles que estão com muita sede devem beber com muita cautela. Beber água lentamente aliviará a sede com mais segurança e eficácia do que a ingestão rápida de grandes quantidades. Em febres altas, muito bem às vezes foi feito bebendo-se água fria. Em algumas doenças inflamatórias, não é muito incomum que médicos mantenham a mais estrita vigilância para que não se beba água, e isso por mais intensa que seja a sede. Nesses casos, muitas vezes tudo o que se pode pensar, desejável ou agradável, parece estar contido em duas palavras: água fria. Muitas vezes os pacientes durante a noite ou em outras ocasiões sozinhos chegaram a um balde de água e assim foram curados. A quantidade de água a ser utilizada é de fácil compreensão. Nada além do que é puro e suave deve ser tomado. Para isso, muitos serão obrigados a depender da cisterna e do filtro. Está na página 109 e 111.
Ellen White, falando sobre água, diz o seguinte: na saúde ou na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos dos céus. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. Bebida abundantemente, ela ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. Conselho sobre o regime alimentar, na página 419. Nunca tomeis chá, café, cerveja, vinho ou qualquer bebida alcoólica. Água, eis o melhor líquido possível para limpar os tecidos. Review and Herald, 29 de julho de 1884. E sobre o pão? Sra. Shell disse que o pão é o sustento da vida. Provavelmente, o melhor que pode ser feito é o da farinha de trigo não aparafusada. O pão de qualquer tipo não deve ser comido quente. Todos os tipos de pão fermentado devem ser deixados até pelo menos 24 horas. Ela quer dizer em descanso. Todos os tipos de pão sem fermento são permitidos comer, ela está querendo dizer, assim que esfrie. Páginas 71 e 78 de seu livro. Ellen White diz assim, o pão é o verdadeiro sustento, algumas traduções diz bordão, mas repetindo, Ellen White escreve, o pão é o verdadeiro sustento da vida, exatamente igual que a Sra. Shell escreveu. Plágio? No mínimo. Continuando, portanto, todo cozinheiro deve prepará-lo com excelência. Manuscrito 34 de 1899. Quando quente ou fresco, qualquer espécie de pão levedado é de difícil digestão. Levedado seria com a utilização de fermento. Nunca devia aparecer à mesa. Isso não se aplica, entretanto, ao pão sem levedar ou sem o uso de fermento. Ciência do Bom Viver, página 301. O pão de farinha branca não pode comunicar ao organismo a nutrição que se encontra no pão integral. O uso comum de pão de farinha parafusada, quer dizer beneficiada, não pode manter o organismo em condições saudáveis. Tendes fígado inativo. O uso da farinha branca agrava as dificuldades em que estáis trabalhando. Encontramos isso em Testemunhos para a Igreja, no volume 2, página 68. Como podemos observar, em todos os textos que comparamos de Ellen White e da Sra. Shell, o que Ellen White escreveu não era nenhuma novidade para o seu tempo. Foi possível observar que Ellen White, ao escrever sobre um determinado assunto, estava entre 20, 30, 40, até mesmo 50 anos atrasada em relação à fala da Sra. Shell. Tudo o que Ellen White escreveu nada mais é então do que uma repetição do que outros escritores, outros autores, outros líderes do movimento pró-reforma de saúde já haviam afirmado muito tempo antes, muitos anos antes. O interessante é observar que James White, o marido de Ellen White, havia afirmado sobre o que Ellen White escrevia, dizendo o seguinte: em suas obras publicadas há muitas coisas expostas que não podem ser encontradas em outros livros, e ainda assim são tão claras e belas que a mente sem preconceito as compreende imediatamente como verdade. De que fonte ela recebeu os novos e ricos pensamentos que se encontram em seus escritos e discursos orais? Ela não poderia tê-los aprendido nos livros pelo fato de não conterem tais pensamentos. James White, Life Sketches, na página 328-329, publicado em 1880. Como podemos observar, o problema da mentira era uma doença crônica familiar. Tanto isso é fato e verdade que em 1867, 4 anos após a suposta visão de saúde de Ellen White, houve conferência nas igrejas do Wisconsin e de Illinois. Diante dos assuntos discutidos nas reuniões,
Ellen White foi, de certa forma, intimada por estas conferências a prestar esclarecimentos sobre a razão de suas publicações em relação à suposta visão ser exatamente idêntica aos materiais já publicados de renomados médicos e reformadores da sua época, tais como o Dr. Jackson, Dr. Trail, Dr. Collie, entre outros. Sabemos que nessa época todas as publicações de Ellen White passavam pelo aval de Tiago White, que fazia as devidas correções, já que Ellen White tinha pouquíssimo estudo e não conseguia escrever dentro das normas gramaticais. Ela não conseguia colocar ponto, vírgula, fazer um parágrafo e escrevia tudo direto. As conferências do Wisconsin e de Illinois elaboraram uma série de perguntas, então, e solicitaram que tais perguntas fossem respondidas na Review and Herald, de forma que todos os membros pudessem ser informados sobre a sua resposta e defesa em relação ao assunto. Veja, um dos questionamentos feitos a Ellen White e a sua resposta, que foi publicada na Review and Herald de 8 de outubro de 1867, onde vemos claramente que ela mentiu descaradamente em sua resposta. No nosso próximo vídeo, nós mostraremos a razão de estarmos fazendo tal afirmação, ou seja, chamando Ellen White de mentirosa. Continuando. Há perguntas e resposta na publicação da Review and Herald. O irmão Schmidt escreveu: recebi das mãos do comitê da Conferência de Wisconsin e Illinois as seguintes questões. Anexar uma resposta a cada uma delas, de forma que a pergunta e a resposta apareçam com o mesmo número da revista para beneficiar os irmãos e irmãs da Conferência do Wisconsin e Illinois e a todos os outros que desejam conhecer os fatos deste caso. Questão número 1. Pergunta: você recebeu suas opiniões sobre a reforma de saúde antes de visitar o Instituto de Saúde de Dansville, Nova York, ou antes de ter lido obras sobre o assunto? Depois nós vamos, em outro vídeo, comentar sobre a visita de Ellen White a Dansville, Nova York. Sua resposta: foi na casa do irmão Hillard, em Otsego, Michigan, em 6 de junho de 1863, que o grande assunto da reforma me foi aberta diante de mim em visão. Ao introduzir o tema de saúde aos amigos onde trabalhei em Michigan, Nova Inglaterra, no estado de Nova York, onde falo contra drogas e carnes e a favor de água pura, ar e uma dieta adequada, a resposta era muitas vezes: você fala muito próximo das opiniões ensinadas nas Law of Life, era um livro do Dr. Jackson, e outras publicações do Dr. Trail, Dr. Jackson. Você já leu aqueles artigos e publicações? Minha resposta tem sido que não tinha lido e nem deveria até ter escrito completamente as minhas opiniões para que não se dissesse que eu havia recebido a minha luz sobre o tema de saúde por parte dos médicos e não da parte do Senhor. Depois de eu ter escrito os meus 6 artigos para Como Viver, foi um livreto que ela publicou na época, então pesquisei vários trabalhos sobre higiene e fiquei surpresa de encontrá-los tão próximos em harmonias com o que o Senhor me havia revelado. E para mostrar essa harmonia, olha a fala dela, gente, e para mostrar esta harmonia e colocar diante dos meus irmãos e irmãs o assunto exposto por hábeis escritores, eu decidi publicar Como Viver, no qual extraí amplamente das referidas obras. Veja que ela aqui declarou que ela escreveu o livreto Como Viver e nesse livreto Como Viver ela copiou o material do Dr. Trail, do Dr. Jackson, do Dr. Collie, entre outros, e colocou declaradamente no seu livro. Detalhe, logicamente, ela não fez nenhuma citação, ok? Então fica claro, então, que ela em primeiro afirma ter ficado surpresa
de que o seu material escrito está tão idêntico ao trabalho desses renomados médicos e pesquisadores da época. Em segundo, ela afirma categoricamente que não havia tido contato com nenhum material antes de ter tido a visão. E mesmo após a visão, até que ela tivesse escrito o seu próprio material. Nosso próximo vídeo, nós vamos ver que é impossível que duas pessoas escrevam exatamente as mesmas palavras como aconteceu entre Ellen White e a sua visão de saúde e o livro do Dr. Collins. Terceiro, ela afirma que após tomar conhecimento de que o seu material era idêntico ao material de outros, então ela decidiu publicar um material chamado Como Viver, usando então obras de outros escritores e, logicamente, tudo sem dar o devido crédito ou sem fazer a devida citação. Chamo a atenção aqui ao nosso ouvinte que o seu marido James White mentiu descaradamente em 1880 ao afirmar que ela não aprendeu de ninguém aquilo que ela escreveu. Ele sabia que a sua esposa na época já plagiava. Aliás, ele próprio, Tiago White, plagiou vários dos seus livros. Era uma prática comum familiar. Como foi ficando cada vez mais evidente os plágios de Ellen White, com o aval de Tiago White, e diante de uma igreja questionadora, irmãos percebendo claramente o que estava ocorrendo, Ellen não podia ser desmascarada, pois toda a sua fortuna vinha da venda dos livros que escrevia, das suas visões. Ela começou então a fazer terrorismo em seus escritos, atacando aquelas pessoas que percebiam suas mentiras. O interessante é que tais escritos ainda hoje são utilizados por membros das seitas que surgiram a partir da família White e Joseph Bates para acusar pessoas que deixam as fileiras desses sistemas religiosos, destas seitas, destas igrejas, ou falam alguma coisa contra esta suposta profetisa. Vejamos como exemplo o que Ellen White escreveu em Testemunho para a Igreja, volume 4, na página 212. Escreve ela: é plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Detalhe, estes testemunhos que ela está dizendo aqui seriam os seus escritos. Então veja que ela está dizendo que Satanás tem um plano e esse plano enfraquece a fé das pessoas em Deus ao enfraquecer a fé nos testemunhos, ou seja, nos escritos dela. Em seguida, vem então o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé. As colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das escrituras. Quer dizer, eu vou chegar a ter dúvidas a respeito das escrituras a partir do momento que eu duvido e deixo de acreditar nos escritos plagiados de Ellen White. Veja a audácia dessa pessoa. A que ponto ela se coloca? Ela está dizendo que os seus livros é fundamental para que a pessoa não perca a fé no que está escrito na palavra de Deus. Ou seja, os seus livros são mais importantes do que a palavra de Deus, do que as escrituras sagradas. Continuando. Depois, as dúvidas acerca das escrituras sagradas e então a caminhada descendente para a perdição. Ou seja, quem deixa de acreditar nos seus livros está perdido. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvidas e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. Lógico, ela tinha que escrever isso. É óbvio que quando uma pessoa é liberta desse sistema de mentira, ela não vai parar mesmo, como eu não parei e outros não pararam. Você quer ir a fundo para saber até onde vai essa mentira, até onde vai esta coisa absurda que é como um vinho inebriante, uma bebida entorpecente que se coloca na mente das pessoas. Satanás sabe então que as pessoas enganadas não pararão por aí. E ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. Esta rebelião aberta aqui, ela não está falando que é uma rebelião aberta contra Deus. Não, é uma rebelião aberta contra ela e contra os escritos dela. E aí, em cima disso, a pessoa vai à destruição. Olha que audácia essa mulher teve.
Esse é um dos muitos textos ameaçadores escritos por esta falsa profetisa, essa profetisa de Satanás. Em nosso próximo vídeo, nós vamos dar continuidade em comparar os escritos de Ellen White, desta vez agora com o material do médico Dr. Collins, e verificaremos o porquê a resposta de Ellen White na Review and Herald que mostramos é completamente mentirosa, quando ela afirmou dizendo que ela jamais tinha lido, que ela jamais tinha tido qualquer contato com outro material anterior, e ela fez questão de não ter antes de escrever o seu próprio material. Nós vamos ver até onde vai essa mentira. Não perca o nosso próximo vídeo. Que esse estudo possa ter te ensinado o outro lado que muitas pessoas não sabem, não compreendem. Lembrando que eu não tenho nada contra a senhora White, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.